Muito boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né? Hoje nós teremos então a nossa terceira e última parte desse capítulo, onde a gente está estudando as reflexões sobre onde houver erro que eu leve à verdade. Então, a gente já viu várias coisas interessantes que o autor nos propõe para a gente refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida. E essa reflexão sobre a verdade achei muito legal, muito oportuna, né? Hoje a gente vai então trazer, para finalizar esse nosso estudo desse capítulo, as reflexões assim para o nosso lado bem pessoal, porque meus amigos, né, diante de informações tão importantes como a gente está tendo a oportunidade de estudarmos juntos aí nesse livro, a gente precisa fazer um transporte de tudo isso para a nossa vivência, não é? Eu acho que esse é o grande segredo que a gente precisa revelar para nós mesmos quando nós estamos realizando os nossos estudos. Porque senão a gente lê as obras espíritas ou qualquer obra, né, que a gente possa ler aí na nossa vida, e aquilo fica uma leitura teórica interessante, bacana, que a gente admira, que a gente concorda, mas vai ficar como uma informação, como um conhecimento. E se isso não se transformar realmente em algo prático, em algo vivenciado, sabe, vai ficar mais uma vez, né, um conhecimento sem prática, sem vivência. E o que a gente quer, acima de tudo, quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, com essas informações, é que isso realmente nos transforme, traga realmente aquela transformação que a gente precisa. Então veja que interessante, né? Francisco de Assis, esse personagem tão famoso da história, eu acho essa imagem que a gente está vendo aí no slide tão bonita, tão significativa, um olhar sempre tão tranquilo, tão sereno como as representações artísticas tentam nos trazer desse personagem. E quando a gente lê, né, e viu a história de Francisco de Assis no vídeo que a gente assistiu aí anteriormente, a gente viu assim uma vida extremamente simples, mas uma vida extremamente autêntica, né? Ele tentou realmente vivenciar tudo aquilo que ele entendia como sendo o mais importante do Evangelho de Jesus. A simplicidade acima de tudo, né, na vida de Francisco de Assis foi uma grande característica, uma grande contribuição, na verdade, que ele nos trouxe. O exemplo de que a gente pode viver uma vida simples, digna e extremamente verdadeira. Então, onde houver erro, que a gente consiga levar à verdade. Então, quando a gente está estudando sobre essa questão da verdade, é muito interessante a gente, então, se perguntar, não é, meus amigos? Quem sou eu de verdade? Ou então, qual é a minha verdade interna, a minha verdade interior? Porque muitas vezes o nosso comportamento ele é baseado em atitudes que não revelam a nossa própria verdade. Então, diante de alguns relacionamentos ou diante de alguns posicionamentos nossos diante das pessoas com quem a gente convive, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente espírita, no ambiente familiar, a gente não consegue ser realmente autêntico. A gente exterioriza opiniões, comportamentos, ideias que muitas vezes é aquilo que as pessoas querem ouvir de nós ou comportamentos que as pessoas aprovariam em nós e a gente, sabe, se rende àquilo de dizer o que as pessoas gostariam de ouvir da nossa boca, mesmo que isso não seja aquilo que eu acredito e aquilo que é a minha verdade interna, e nem os comportamentos. A gente vai perdendo essa autenticidade, que é, acima de tudo, você ser quem você é. Olha o quanto isso é valioso, o quanto isso é importante. Então, eu me lembro, né? Acho que eu já contei isso, não lembro aí se foi aqui para esse grupo, mas eu me lembro, eu fiz uma transição de carreira há um tempo atrás, há 14 anos atrás. Então eu trabalhei por muitos anos como farmacêutico, 21 anos como farmacêutico. E assim, né, eu tinha uma farmácia
E ali no balcão da farmácia, então, né, a minha rotina era praticamente todos os dias estar vestido de branco e atuando como um profissional de saúde, né, de farmácia. Quando eu fiz essa transição de carreira, para não atuei mais como farmacêutico, mas como terapeuta integrativo, instrutor de yoga, de meditação. Então, logo no começo, assim, até era, sei lá, foi natural, não senti que foi forçado em nada. Mas eu dava aula com short e camiseta, talvez muitos que me conhecem lá do centro, do Kardec, me viram, inclusive, ir lá no Kardec dar aula de short e camiseta, porque eu saía da aula de yoga e tinha que sair assim correndo, praticamente não dava tempo de ficar trocando muito de roupa, senão eu ia me atrasar no centro. E eu me lembro, então, algumas vezes andando na rua de short e camiseta, eu vi as pessoas, sabe, dando uma olhada assim de cima embaixo, né? E eu, né, em alguns momentos tentei avaliar que olhar era esse? Que essas pessoas estavam olhando, né? Será que elas estavam criticando, né? Nossa, mas é o Salvador que trabalhava na farmácia andando de short e camiseta. Quem que é esse homem andando aí de short e camiseta 3 horas da tarde, um horário que eu devia estar trabalhando? Ou eram coisas da minha cabeça, né? Realmente. E eu me lembro que, assim, quando eu me via pensando coisas assim, eu falava, bom, se as pessoas estão olhando, talvez estejam admirando as pernas, né? E isso nunca me tirou a questão de andar de short e camiseta, porque era assim, era o meu trabalho a partir de então, né? Então, pequenos detalhes, sabe, em que a gente se vê, assim, vivendo, tentando viver a autenticidade, a verdade interna, não importa muito o que as outras pessoas vão dizer, avaliar, concordar ou não. Então, a autenticidade é, acima de tudo, né, a coragem de ser quem nós somos, assumirmos quem nós somos, sabe, e vivermos essa verdade. Eu fico imaginando Francisco de Assis, né? Super autêntico, com todos os detalhes da vida dele, a coragem que ele teve, inclusive, de abandonar a casa paterna, que era uma casa cheia de luxos e privilégios econômicos, para viver uma vida extremamente simples, mas aquela era a verdade dele, sabe? Então, isso é autenticidade, né? A coragem de você viver a sua verdade, de trazer verdade para a sua própria vida. E como não, então, lembrar ainda além do próprio Jesus Cristo, né? Jesus que foi assim extremamente autêntico. Olha que Jesus foi mega criticado. Jesus, né, tinha tantas expectativas das pessoas em cima dele, e ele se manteve o tempo todo tranquilo, autêntico, sendo quem ele era, não importando muito a avaliação e a crítica das outras pessoas. Então, o autor nos adverte já, e a gente já estudou aqui, o quanto nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada diária, a gente pode usar máscaras, no sentido de nos adaptarmos ou máscaras que revelem para as pessoas da nossa convivência essa aparência, né, que eles gostariam de ver, comportamentos que eles gostariam que nós tivéssemos, tudo com um objetivo assim muito claro de recebermos, nós que usamos as máscaras, uma aprovação. Então, a gente usa a máscara muito por medo de sermos rejeitados, de que se a gente for a gente mesmo, nós não seremos amados, queridos, aprovados, a gente não vai se sentir pertencendo àqueles grupos, aos locais onde a gente frequenta. Então a gente tenta se adaptar e mostrar para outras pessoas da nossa convivência que a gente é mais ou menos aquilo que eles gostariam que a gente fosse. Então isso é o uso de uma máscara. Esse trabalho de estudar sobre a máscara é um trabalho muito bacana, muito profundo, né, e que a gente poderia realmente se debruçar. Muitas vezes a gente usa máscaras de uma forma muito inconsciente, sem realmente perceber isso.
mas hoje a gente tem uma possibilidade muito legal, sabe, de se debruçar realmente sobre esse tema e entender, inclusive, o que é a máscara, como que a gente constrói essa máscara, que tipos de máscara a gente pode usar na nossa vida, porque já existem estudos belíssimos a respeito disso. Então isso dá realmente, sabe, um pano para manga aí, se a gente estiver interessado em buscar esse aspecto do nosso autoconhecimento. Como a gente faz essas máscaras, como que a gente constrói as máscaras, que tipos de máscaras a gente usa e como então a gente pode, né, abandonar as máscaras, tá? Normalmente as máscaras são defesas que a gente tem. A gente usa as máscaras como uma defesa para justamente fugirmos dessa grande ameaça, pelo menos uma ameaça suposta de que se a gente não usar as máscaras, a gente nunca vai ser aceito por aquilo que nós somos de verdade. Então, veja bem como que é esse caminho que a gente precisa fazer, né, meus amigos? Nós hoje aqui, estudando esse conteúdo todo tão bacana, como é que eu posso refletir e identificar isso na minha vida? Será que eu uso máscara mesmo? Né? Será que todo mundo usa, tá? Fique tranquilo. Não é uma coisa assim que a gente tem que abandonar de uma vez, porque tudo tem o seu motivo, né? As máscaras são um mecanismo de defesa, e se você usa isso como um mecanismo de defesa, isso tem uma utilidade em algum momento, em algum período, pelo menos, da sua vida. Mas a partir do momento em que você é capaz de olhar mais profundamente para você mesmo, identificar tudo isso, a gente pode começar um processo de autenticidade, de verdade de vida, e não precisar o tempo todo ficar usando máscaras como a gente faz. O autor nos colocou muito, né, a questão dos erros. Vocês lembram? Então, lógico, ele está estudando isso, né? Onde houver erro, que eu leve à verdade. Então, que tipos de erros ele apresenta? Basicamente dois tipos, vocês se lembram? Os erros existenciais e os erros circunstanciais. Os erros circunstanciais são aqueles erros corriqueiros, vai, que você tem uma falha na execução de alguma coisa, que você erra o caminho, erra uma conta, erra preenchimento de um papel, enfim, um erro de ortografia numa página que você escreve. Erros circunstanciais, que são erros do momento, daquele momento que você está vivendo. Os erros existenciais são aqueles erros, como a gente viu, marcantes, né, no nosso comportamento, erros que vão trazer consequências depois para a nossa vida moral. Então, veja bem que é bacana também a gente conseguir refletir, meus amigos, sobre isso, porque todos nós cometemos erros. A questão não é cometer ou não um erro, é como a gente vai realizar o aprendizado e depois em cima disso. Porque cometer um erro pode fazer parte de um processo de aprendizagem, como a gente viu, não é? Mas a maioria de nós tem muitas dificuldades de admitir os erros. Então a gente prefere usar uma máscara de pessoas perfeitas, né? De buscar um perfeccionismo, de não admitir nenhum tipo de erro. E mais, mesmo que a gente esteja fazendo algo na nossa vida que não exista na verdade um erro, a gente nunca vai se considerar satisfeito com o resultado que a gente está tendo ou apresentando. Então a gente entra, né, num aspecto muito ligado a isso também, de não admitir erros, que é aquele aspecto do perfeccionismo que a gente também já estudou aqui. Não admitir ser capaz de errar ou que o erro é passível na vida é uma forma de você não aceitar o seu grau evolutivo de vulnerabilidade. Então, muitas vezes, se eu assumo que eu errei em algum aspecto da minha vida, em alguma ação da minha vida, eu penso que assumir esse erro me faria inferior diante das outras pessoas, o que não é verdade. Então, muitos de nós temos esse grande medo de admitir
uma vulnerabilidade, sabe? Então, admitir que a gente não é perfeito, a gente quer mostrar que a gente é super poderoso em tudo, que a gente não tem dúvidas, que a gente não erra, que a gente não tem medo, que a gente, sabe, não tem nenhum aspecto de fraqueza na nossa vida. Então, se eu demonstro uma vulnerabilidade, ou seja, eu não sou bom nesse aspecto, ou falhei nesse aspecto, como se isso fosse uma prova de inferioridade, quando na verdade é o contrário. Quando a gente admite as nossas próprias vulnerabilidades, a gente está aceitando que nós não somos perfeitos, que nós somos imperfeitos. E assumir que somos imperfeitos é um grande passo para você conseguir se transformar interiormente. Porque se a gente fica pintando de perfeito, de superior, de que nós somos assim, de que a gente não erra, de que a gente não tem fraqueza, de que a gente não é humano praticamente, não é? A gente vai ficar preso nesse círculo vicioso, como o autor nos coloca, né? A gente fica num círculo vicioso, a gente não consegue sair. Ao passo que se eu reconheço a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade naquele ponto, em algum ponto, não estou dizendo que a gente tem que, sabe, se achar inferior, não é isso, mas naquele aspecto que a gente é vulnerável, a gente tem que reconhecer e assumir para nós mesmos e, de repente, até para outras pessoas. Isso não é demérito nenhum, não é prova de fraqueza nenhuma, tá? Mas a gente tem muita dificuldade de assumir vulnerabilidades, porque a gente acha que as pessoas vão usar isso contra nós. Então, se eu mostrar que eu sou sensível demais, que eu chorei lá no filme tal, então eu não posso chorar em público, não admito chorar na frente de outras pessoas, porque isso seria uma fraqueza, porque isso seria uma prova de vulnerabilidade, as pessoas podem usar isso contra mim. Então, esse é um raciocínio que a gente precisa abandonar. Tá? Nós somos humanos, nós não somos perfeitos, estamos num caminho de aprendizado. Quando Jesus afirmou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, isso foi um estímulo para que a gente pudesse estar crescendo sempre. Mas ele não quis dizer que a gente tinha que ser perfeito agora. Ele sabia disso. Olha só, imagina. Né? A gente tem uma trajetória aí para chegar no que a gente chamaria de perfeição, né? Que a doutrina espírita nos aponta como o ideal final de evolução, né? Que a gente nem sabe como será. E então é isso, né? A perfectibilidade é diferente de perfeito. Nós não somos perfeitos agora. Nós somos perfectíveis agora, ou seja, a perfeição existe em potencial dentro de nós. É só a gente caminhar, é só a gente desenvolver, é só a gente buscar, sabe, essa atualização e transformar em vivência real aquilo que ainda está apenas em potencial dentro de cada um de nós. Então, assumir vulnerabilidades é um processo muito corajoso, tá? Eu gostei muito quando o autor nos apresentou isso, né? Porque a gente tem tanto medo de sermos rejeitados pelas pessoas, se elas souberem como nós somos de verdade, por isso a gente começa então a fingir algo que nós não somos. A gente começa a abandonar a verdade na nossa vida, né? E isso, obviamente, vai nos levar para um erro existencial. Então, quando a gente para pensar, como a gente refletiu junto na aula anterior, como será que Deus nos enxerga? Como será que Deus nos vê como filhos, criaturas que Ele criou, perfectíveis, mas ainda distantes da perfeição, tudo bem, e entendendo aí todo o processo que a gente está vivendo. Talvez nós tenhamos uma visão muito julgadora de nós mesmos e das outras pessoas. Então, quando a gente vê os erros, não que a gente tenha que concordar com os erros, tá? Não que a gente tenha que transformar erros em coisas corretas, claro que não. Mas a gente tem que parar um pouquinho com essa visão tão julgadora a respeito das outras pessoas e de nós mesmos, né?
e de nós mesmos. Obviamente que se eu sou crítico demais em relação a mim, ao meu comportamento, eu também vou ser um juiz muito implacável do comportamento dos outros. Então, assim como a gente viu lá, como será que Deus nos vê como filhos imperfeitos que ainda somos, mas filhos queridos que Ele criou e criou com amor e criou para que a gente se transforme em espíritos amorosos e perfeitos um dia, né? A gente está nessa trajetória. Como será que eu vejo, então, a mim mesmo? Será que eu sou uma pessoa rígida demais comigo mesmo? Será que quando eu erro, eu consigo olhar com acolhimento e com compaixão esse ato que eu classifiquei como errado, quando eu erro? Porque veja bem, se eu recebesse um amigo muito querido que viesse confessar para mim que ele fez um ato muito ruim, eu iria olhar para esse grande amigo, para esse amigo que eu amo, iria tentar, sabe, falar, não, fica tranquilo, né? Você fez, realmente pode ter sido algo ruim, que vai gerar consequências, você vai ter que refazer tudo isso, mas fica calmo, né? Você vai ter oportunidade de refazer isso e aprenda com esse erro. Então, quando o amigo vem desesperado, confessando um erro para a gente acolhe esse amigo. A gente acolhe e tenta, né, aliviar a consciência e o sofrimento dele através da nossa compaixão. Por que eu não sou capaz de fazer isso comigo mesmo? Por que a gente é tão incapaz de acolher as nossas próprias imperfeições e os nossos erros? Não é passar a mão na cabeça e fingir que está tudo bem, entendeu? Mas não é também o outro extremo de se chibatar e não conseguir assumir aquilo que nós somos ainda e que estamos em vias de crescimento e de transformação. Então, assim como Deus olha para os seus filhos de uma forma amorosa, vamos colocar assim, né? A gente começa a colocar atributos humanos em Deus, mas vamos, pelo menos para a gente entender e fazer essa reflexão, né? Assim como Deus não nos enxerga como espíritos errados, falhos e condenados para sempre ao sofrimento, porque a gente fez coisas erradas, eu também posso começar a ter esse olhar mais compassivo e de maior acolhimento comigo mesmo quando eu erro, porque a gente vai, infelizmente, continuar errando ainda na nossa trajetória, tá? O importante é qual é a atitude nossa diante do erro, ok? E como eu posso fazer isso também diante das outras pessoas, especialmente dos familiares, né, das pessoas da nossa convivência. E então, meus amigos, é isso. Diante de um erro existencial, ou seja, daquele erro, né, em que a gente cometeu e que foi uma pisada na bola, que isso vai ter consequências, às vezes a gente prejudicou com essa atitude a vida de outra pessoa. Enfim, vai ter uma consequência. Como que eu lido com isso? Tá? Como é que eu me posiciono, né, para não me condenar imediatamente? Olha só essa frase que legal. Não se defina pelos erros que você comete, mas pela capacidade de reconhecê-los e de fazer o seu melhor para consertá-los. Então, é o que a gente falou, né? Não se defina como um espírito errado, falho, inferior, porque você cometeu alguns erros. Tá? Se defina como um espírito criado por Deus, com uma gigante capacidade de crescimento e de aprendizado, de amor e de possibilidade de perfeição. Né? Então, a gente não nasceu para o erro, simplesmente. Nós não temos esse destino. O nosso destino é, em algum momento lá da nossa evolução futura, a perfeição, que vai ser a somatória de ações de amor, de crescimento, né? A gente sabe disso. No momento estamos na trajetória, estamos no caminho. Então, faça essa revisão de consciência, sim, né? Revise os seus erros, identifique os seus erros existenciais, mas acolha a si mesmo, tá? Assuma a sua verdade,
acima de tudo. Onde houver erro dentro de você, que você leve a verdade, a sua verdade. Onde houver erro lá fora, que você seja o espelho onde a verdade possa se refletir, né? Então, eu acho super importante a gente conseguir fazer essa reflexão nossa, do nosso comportamento no centro espírita. Porque mesmo a gente não tendo a possibilidade de estar tão presente, né, na casa espírita, pelo menos nos momentos do estudo, por exemplo, né, as atividades estão voltando bem gradativamente, mas lá no centro espírita é um lugar onde talvez alguns de nós usemos muitas máscaras, né? É como se ao entrar na casa espírita a gente tivesse que aparentar uma perfeição que nós não temos, que nós não somos. E eu acho muito importante, sabe, essa autenticidade lá na casa espírita, né? Porque veja bem, a gente sabe disso, que ninguém é perfeito ainda aqui nesse plano que nós estamos vivendo. Os espíritos que estão lá trabalhando na casa espírita, os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais, também não são perfeitos, tá? Então, a gente não tem que exigir isso de ninguém, né? E nem de nós mesmos. Às vezes, a gente encontra esse tipo de posicionamento crítico dentro das casas espíritas, né? Pessoas que chegam lá, ou nós mesmos, diante de um dirigente espírita, e a gente quer que aquele dirigente seja perfeito, que ele faça, que ele seja o exemplo de caridade, o exemplo de sabedoria, espiritualidade superior total. E não é assim, né? A gente tem que reconhecer que somos lá seres humanos, uns nos lapidando uns aos outros na nossa convivência, tá? E eu me lembro, né, de algumas obras espíritas citando a grande decepção de alguns espíritas quando chegam no mundo espiritual e eles, né, acreditam assim: ah, mas eu frequentei o centro espírita durante 40 anos, olha, eu trabalhei 30 anos no passe, 30 anos como médium, 30 anos distribuindo cesta básica para as pessoas carentes. E aí a pessoa chega lá e está lá assim, né, absolutamente em desequilíbrio. Então, é muito importante a gente buscar, acima de tudo, esse crescimento interior também, meus amigos. O trabalho é um recurso extremamente valioso para a gente aprender o amor, para a gente aprender a caridade, mas lembre, a gente tem que se lembrar, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente se esquece disso e a gente busca externamente um comportamento, sendo que a gente não consegue sentir o mesmo em relação a nós mesmos, a nós próprios, tá? E muito interessante, como eu falei de decepção, ao chegar no mundo espiritual, porque é assim, olha, né? No mundo espiritual a gente não vai usar máscaras. Não existe essa possibilidade, tá? Ainda que alguns espíritos tentem disfarçar ou se mostrar externamente diferentes do que eles mesmos são, isso não se sustenta no mundo espiritual. Aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você está sentindo, né, em relação a você mesmo, à vida e às outras pessoas, é imediatamente exteriorizado no seu campo energético, no seu perispírito, no seu campo vibratório, né? Então, se eu não gosto de alguém ou se eu tenho raiva de alguém, isso vai imediatamente ser visto, aparece, eu não vou conseguir disfarçar isso em relação às outras pessoas, tá? Então, que a gente possa pensar bastante, né? Eu penso que a casa espírita é uma grande escola e que a gente pode ali ter a possibilidade realmente de, com muita humildade, exercitar essa autenticidade, essa verdade interna de cada um de nós, né? Espero que a gente possa realmente refletir, meus queridos, sobre tudo isso, né? Essa grande lição, mais uma vez, da oração de Francisco de Assis, que onde houver erro, lá fora ou aqui dentro, que eu leve a verdade.
Gratidão pela atenção de vocês nesses nossos estudos. Vamos continuar aí juntos, né? Estudando os próximos capítulos. Um abraço carinhoso para todo mundo. Fiquem com Deus. Nos vemos aí nas nossas próximas aulas, tá? Um abraço, gente.